Tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Carlos Daniel e hoje a nossa aula vai ser sobre anfíbios e répteis, tá? É a parte 2 aí da nossa aula. Nós vamos começar pelos anfíbios, tá bom? Os anfíbios, né? Anfíbios vem do amphibios, né? Quer dizer, anfio quer dizer duas e bios vida. Ou seja, esses animais vão ter duas vidas aí. Uma fase larval, que é totalmente aquática, né, extremamente ali aquática, e uma fase adulta que é terrestre, né? Para que isso aconteça, eles passam por um processo chamado de metamorfose, né, que é essa transição entre a água e a terra. Os anfíbios eles são subdivididos em três grupos, né? Os anuros, os urodelos e o apódes, e que a gente vai estar conhecendo eles agora, né? Os anuros, os representantes apresentam quatro pernas e não tem cauda, né? Por isso o nome anuros. A cauda, né, é ausente. E os principais exemplos nós temos os sapos, as rãs e as pererecas, né? Comumente se locomove por meio de saltos e para que isso aconteça eles precisam ter as pernas traseiras bem compridas e fortes para garantir aí esse modo de locomoção. Já os urodelos, né, os representantes, eles vão ter as quatro pernas e uma cauda relativamente longa, né? Eles vão utilizar essas quatro pernas para realizar caminhadas, né? Caminhar ali, que é a sua principal forma de locomoção. E os principais representantes desse grupo são as salamandras, como vocês podem ver aí nas imagens, né? De cores diferentes, de tamanhos também diferentes. Já os apódes, né, são anfíbios vermiformes, ou seja, vão ter ali a aparência de vermes. Eles não vão possuir pernas, por isso do nome apódes, ou seja, pernas ausentes. Não vão ter caudas e eles vivem a maior parte do tempo enterrados e a sua forma de locomoção é se rastejando, assim como as cobras. Mas eles não são cobras, são anfíbios, tá? Os seus olhos são muito pequenos, né? E sua visão é precária e eles usam receptores químicos para perceber o ambiente, tá? Tá percebendo ali o ambiente. Eles podem ser aquáticos ou terrestres e a sua respiração é por pulmões, né? Os principais representantes são as cobras cegas ou as cecílias. As respirações dos anfíbios acontecem de duas formas, né? A gente pode dizer assim, na fase larval é branquial e na forma adulta é pulmonar e cutânea, né? Os anfíbios e os demais vertebrados terrestres respiram através de pulmões, tá? Porém, os pulmões dos anfíbios não têm área suficiente para absorver todo o oxigênio necessário, por isso eles vão utilizar a sua pele, né? Que é lisa e fina e é extremamente úmida. E aí foi adaptada para ajudar na respiração desse animal. Como eu disse para vocês, na parte larval dele, né, eles vão utilizar brânquias, estruturas aquelas que vocês viram na aula passada, né, nos peixes, que vão captar o oxigênio e vão garantir a respiração desse animal, tá, durante o seu período aquático. E quando eles se tornam adultos, essas brânquias elas se desaparecem, né? Os anfíbios têm reprodução externa, ou seja, a fecundação ali é fora do corpo da fêmea, tá? E o desenvolvimento é indireto, tendo a presença ali numa fase larval, né? Que a gente conhece popularmente como girino, como a gente vê nas poças de água em tempos chuvosos, tá? O ciclo de vida, né, é marcado pelo processo da metamorfose, como eu falei para vocês lá no começo, né? Então nós temos aí um indivíduo adulto, que ele vai procurar um parceiro. Nós vemos aí na segunda imagem o abraço, né, que o macho dá na fêmea. A fêmea vai liberar os seus ovos, ele vai fecundar esses ovos, né? Acontece ali a fecundação, o desenvolvimento vai se tornar lava, que é o que a gente conhece por girino, e ele vai passar pelo processo de metamorfose, né, que é o crescimento dos membros, né, das pernas e a perda da sua cauda, né? Quando ele está adulto, a cauda é totalmente perdida e as brânquias também, né, que usam lá para sua reprodução e vai se iniciar o ciclo de novo. Aqui a anatomia interna dos anfíbios, né, são alguns órgãos que a gente encontra aí nos anfíbios, no caso o cérebro, coração, fígado, pulmão, medula espinhal, estômago, vesícula urinária, né, aí é uma fêmea, vai ter a presença de ovário, tá? Então todos esses órgãos que garantem aí a sobrevivência desse animal no seu respectivo ambiente.
Agora nós vamos falar um pouco sobre os répteis, tá? Que são diferentes dos anfíbios, né? Os répteis, eles vão representar a conquista do ambiente terrestre, então são os primeiros seres aí a não precisar da água para algumas funções, tá? E para que isso aconteça, né, para que isso acontecesse, eles tiveram algumas adaptações. Quais foram essas adaptações, né? Uma pele seca e impermeável, né, com escamas ou placas ósseas, então isso garante a não perda de água para o ambiente, né? Uma respiração pulmonar totalmente eficiente, a reprodução sem dependência de água, então eles não vão precisar da água para fazer a reprodução. No caso dos anfíbios e dos peixes, eles necessitavam da água para poder fazer a reprodução, né? E um ovo adaptado, né? Um ovo ali, um ovo amniótico, né? Que vai garantir a sobrevivência do embrião nesse ambiente terrestre. Os répteis, eles vão ter alguns revestimentos, no caso das tartarugas, as placas ósseas, né? No caso dos jacarés, crocodilos, placas córneas, que dão aquela pele bem grossa e resistente. No caso das tartarugas, formam a carapaça. E no caso dos lagartos e das cobras, nós vamos ter as escamas epidérmicas, né? E todas elas são revestidas por queratina, que vai dar resistência e impermeabilidade para essa estrutura. Os répteis também são divididos em grupos, no caso são três, né? Os crocodilianos, os escamados e os quelônios. E nós vamos ver agora as características desses três grupos, né? Os répteis, né? No caso crocodilianos, são divididos em três representantes. Nós vamos ter os crocodilos, o gavial do meio, e no caso do lado direito nós vamos ter aí os jacarés, né? Os crocodilianos são grandes répteis aquáticos, né? Vão possuir 4 membros e um corpo coberto por placas córneas que garante essa couraça dura deles, né? Vivem grande parte da vida na água, porém também são capazes de realizar caminhadas sobre a terra, né? Os seus ossos são fortes, musculatura bem desenvolvida, ajuda a movimentar a mandíbula de forma bem poderosa, né? Rápida e poderosa. É o que ele usa para ele estar ali caçando as suas presas, tá bom? E os principais representantes são os crocodilos e os jacarés. Já os escamados, né, a presença do corpo revestido por escamas ou placas córneas, inclui o grupo das serpentes, os ofídeos, né, as cobras, e dos lacertídeos, que são os lagartos, lagartixas e camaleões. As serpentes, elas não têm pernas, se locomovem se rastejando através de sua musculatura, e os lacertídeos têm corpo alongado com 4 membros e caudas, o que ajudam aí esses membros e essa cauda são adaptados para o seu ambiente, né? Se é arbóreo ou se é terrestre. Né? Os quelônios, né? Que é o terceiro grupo. Nós temos os aquáticos, que são as tartarugas marinhas, né? Eles podem ser aquáticos e terrestres como os cágados, e eles podem ser exclusivamente terrestres como os jabutis. Os quelônios, eles possuem um corpo revestido por uma carapaça na parte superior, né? Que vão garantir ali a sua proteção quando se sente ameaçado. O seu pescoço e os seus membros retrai para dentro dessa carapaça, né? E vai possuir um plastrão na parte inferior que vai definir aí o macho e a fêmea, né? Porque o do macho é um pouco mais côncavo, o que ajuda, né, ali a encaixar na hora da cópula com a fêmea. Encontramos tanto em ambientes terrestres como em ambientes aquáticos, sejam eles marinhos ou de água doce, né? Os principais representantes são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Nos répteis, de modo geral, a fertilização nas espécies é interna, então acontece dentro do corpo das fêmeas, tá? A reprodução envolve ovos que são postos pela fêmea em ambiente terrestre, tanto os jacarés que vivem lá na água, mas eles põem em ambiente terrestre, né? Como as tartarugas marinhas, que são aquáticas, exclusivamente aquáticas, mas elas põem seus ovos nas orlas ali das praias, né? Em ambiente terrestre. A adaptação reprodutiva não encontrada nos peixes e anfíbios, ou seja, a presença de um ovo amniótico, né? Esse ovo que vai conter o líquido amniótico, a bolsa amniótica, que vai garantir ali a sobrevivência do embrião, né? Tanto térmica como mecânica, e essa bolsa amniótica é formada basicamente por água, tá bom? Nós temos aqui
o esquema do ovo, né? Nós vamos ter a casca, que ela pode ser rígida, como das aves, ou ela pode ser em forma de couro. No caso, a gente encontra aí em algumas cobras e lagartos. Nós vamos ter o embrião envolvido pela bolsa amniótica, né? Vai dar essa proteção. Nós temos aí em amarelo a bolsa de reserva nutritiva, né, que o embrião utiliza durante o desenvolvimento dentro do ovo. E nós temos aí a estrutura, né, por meio do qual há trocas gasosas com o exterior, né, e acumula algumas secretas, que está aí em branco. Então esse é o esquema do ovo, né, dos répteis, esse grande ovo de grande adaptação que garante a sobrevivência e a conquista do ambiente terrestre para esses animais. Nós temos aqui a anatomia interna de alguns répteis, né, no caso do lagarto e das tartarugas. Então, a presença de vários órgãos que vão formar os sistemas que vão garantir a sobrevivência e o funcionamento, né, do corpo desses animais. Então, nós vamos ter cérebro, pulmão, fígado, intestino, bexiga urinária. Nós vamos ter aí, né, rins, cloaca, né, que é a estrutura que vai eliminar as fezes, as secretas. Então, essa é a anatomia dentro do corpo desses animais que garante aí a função do corpo deles, né? Que garante que eles sobrevivam, vamos dizer assim. Então, gente, essa foi a nossa aula, né? Espero que tenham gostado e até a próxima.